desde que eu era criança. Meu avô repetia uma única frase, com uma seriedade que me gelava a espinha. Se ouvir alguém chamando no escuro, não responde. Ele nunca explicava o porquê, nunca dava um sorriso depois. Apenas dizia, e em seguida, mudava de assunto, como se tivesse tocado num vespeiro. A gente morava numa casa simples no interior, daquelas com assoalho de madeira que estala e corredores que parecem não ter fim à noite. O silêncio lá era pesado, quebrado apenas por ruídos que aprendemos a ignorar. O vento nos beirais, os estalos da madeira se ajustando, os pequenos passos de algum animal no telhado. Mas meu avô sempre dizia que sabia a diferença entre um barulho comum e um chamado. Eu devia ter uns 8 anos quando ouvi pela primeira vez meu nome, sussurrado do quintal escuro. A voz era familiar, mas não era de ninguém da casa. Todos já dormiam. No instante em que me levantei para espiar pela janela, meu avô apareceu no meu quarto, como se estivesse de prontidão. Ele não parecia assustado de um jeito teatral. Era um medo real, palpável. Ele agarrou meu braço, com uma força que eu nunca tinha sentido. Fez um sinal de silêncio absoluto com o dedo na boca e me puxou para longe da janela. Ele foi pela casa, trancando tudo, apagando qualquer luz que ainda estivesse acesa. Então, se abaixou e sussurrou no meu ouvido. Ele aprende sua voz, se você responde. Naquela noite, ele me contou um pedaço de uma história. A única vez que tocou no assunto com mais detalhes. Falou de um vizinho, na juventude dele, que respondeu um chamado parecido. Encontraram um homem dias depois, perambulando pela mata. Ele estava vivo, mas irreconhecível. Nunca mais falou uma frase completa e diziam que passava as noites acordado, com todas as luzes da casa acesas, encarando a escuridão do lado de fora. O tempo passou e a advertência do meu avô virou parte do folclore da minha infância. Anos mais tarde, já adolescente, fiquei sabendo de um caso na cidade vizinha. Uma pessoa tinha simplesmente desaparecido, sem briga, sem dívidas, sem sinais de violência. A polícia não encontrou nada. A única coisa que os vizinhos comentavam era que essa pessoa tinha o hábito de caminhar à noite, e que muitas vezes parecia estar conversando sozinha. A lembrança do meu avô e seu aviso me veio à mente, mas eu ignorei. Era só uma coincidência trágica. Quando meu avô faleceu, a frase dele se tornou apenas uma lembrança nostálgica e um pouco estranha. Eu me mudei para a cidade grande, fui morar num apartamento, e a vida seguiu. A superstição do velho ficou para trás, enterrada com as memórias da casa de madeira e dos corredores escuros. Eu me sentia seguro, moderno, longe daquelas crenças do interior. Que tolice a minha. Numa noite qualquer, sozinho no meu apartamento, no 10º andar, eu ouvi de novo meu nome, chamado do canto mais escuro da sala. A voz era perfeita. Era a voz da minha mãe. O detalhe perturbador: minha mãe morava em outra cidade, a centenas de quilômetros de distância. Eu gelei. Meu primeiro impulso foi responder, perguntar o que ela estava fazendo ali, mas algo me segurou. A lembrança do meu avô. A voz insistiu. E foi aí que o verdadeiro terror começou. Ela não só me chamava, ela começou a usar apelidos da minha infância, a mencionar memórias secretas, coisas que só eu e minha mãe saberíamos. Falou de um dia na praia, de uma promessa que fiz quando era pequeno. Detalhes impossíveis para qualquer outra pessoa saber. A tentação de responder era esmagadora. Parecia que o silêncio era o verdadeiro perigo, que eu estava sendo rude, ignorando minha própria mãe. Por um momento, duvidei da minha sanidade, e então, no meio do meu pânico, a lembrança do meu avô veio com uma clareza absurda. Não era só a frase, era o rosto dele, o medo genuíno nos olhos dele, a urgência na sua voz, e uma parte da frase que ele nunca tinha dito em voz alta, mas que eu entendi naquele momento. Ele só entra quando você responde. No instante em que esse pensamento se formou na minha cabeça, a voz mudou de lugar. Já não vinha do canto da sala. Veio de trás da porta do meu quarto. Estava perto. E então, o chamado mudou. Começou a me chamar com a minha própria voz.
exatamente como a minha. Seguiram-se batidas leves na porta. 3 batidas. Uma pausa. E o som inconfundível de uma respiração do outro lado. Lenta e profunda. Eu fiquei paralisado na cama, cobrindo a boca para não fazer nenhum ruído. Não sei por quanto tempo fiquei assim, mas pareceu uma eternidade. Até que de repente, tudo parou. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. Eu não dormi. Esperei o sol nascer, a primeira luz entrar pela janela como uma bênção. Criei coragem e abri a porta do quarto. Não havia ninguém, mas na madeira da porta, na altura dos meus olhos, havia 3 marcas de arranhão, do lado de dentro. Eu tô contando isso como um aviso. Desde aquela noite, algo mudou. Às vezes, quando estou sozinho no escuro, eu ouço de novo. Mas não é alguém me chamando, sou eu. É a minha voz, sussurrando o nome de outra pessoa na escuridão. Se você já ouviu algo chamando seu nome no escuro, não ignore este aviso. Escreva nos comentários se você acredita que algumas vozes não devem ser respondidas. Inscreva-se no canal e compartilhe esta história, porque às vezes o silêncio pode salvar alguém.